vamos ler a palavra de Deus. Eu convido a todos, você que está em casa, abra a sua Bíblia. É o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, uma testemunha ocular de Jesus, um dos seus discípulos, no capítulo 14, versos 22, 23 e o 24. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 14, versos 22, 23 e o 24. Que diz a seguinte expressão: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegado já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Amém? Poder sentar. Esta é uma passagem que não só Mateus registra, mas Marcos registra e João também registra. Mas Mateus, ele é mais minucioso, ele tem mais rico em informação daquilo que aconteceu naquele dia. E a gente lendo o capítulo 14, a gente vai ver no começo que João Batista, o primo do Senhor, aquele que foi o precursor de Cristo, o que foi adiante de Jesus, a voz que clamava no deserto, uma voz que clamava. E João, por denunciar os pecados de Herodes e da sua cunhada, foi morto, foi decapitado. E no capítulo 14, Jesus soube que ele tinha sido morto. E se separou para orar. Mas quando o povo viu que Jesus estava ali, a multidão cercou. Eu creio que o Senhor Jesus estava triste, porque João morreu de maneira tão trágica. Por falar a verdade, teve aquele destino. Mas o Senhor Jesus, mesmo assim, fez a primeira multiplicação. Ensinou o povo. E teve uma hora que ele já viu que já estava tarde, o povo com fome. E ele disse aos discípulos que desse de comer ao povo. E os discípulos disseram que não tinha como, que só tinha 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus mandou trazer e fez aquela multiplicação. E depois da multiplicação, Jesus queria orar desde o começo do capítulo 14. E ele disse assim aos seus discípulos: entre no barco e siga. E se ausentou e foi fazer aquilo que estava no seu coração, que era orar. Porque a oração, ela nos acalma. A gente conversa com Deus. E Jesus, como homem, ele queria, não sei, contar, falar daquilo que tinha acontecido, orar pelos seus discípulos.
E os discípulos, a gente viu que na primeira tempestade, Jesus estava no barco. Não sei se na hora eles disseram, a gente vai entrar no mar sem Jesus. Mas tem hora que Jesus nos deixa assim um pouco à parte. Porque eu preciso saber o que está dentro do meu coração. Jesus, Ele sabe o que está dentro de mim. Mas eu, às vezes, não sei do que sou capaz de fazer. E é preciso que o Senhor me deixe ver. E o Jesus disse, entre no barco. A Bíblia diz que Jesus insistiu. Entre no barco e vá. E Jesus foi orar. Mas só que no mar da Galileia, realmente não era um mar, era um lago, mas por causa da sua extensão, é chamado de Mar da Galileia. E pelos vales dos montes, o vento era muito forte. E soprava contrário. Às vezes, o vento não nos é favorável. Quer nos dar, quer que nós mudemos a nossa direção. E o medo chega, o pavor. Mas você tem um Deus que te vê de longe. Diz que ele está no alto da montanha. Ele avistou. E o barco já ia no meio do mar. Sempre é no meio. Porque no começo a gente volta. Não é? E no fim já terminou. Mas é no meio. Você não tem como voltar atrás. Só te resta a esperança de crer no Deus que tu serve. Agora tu tens que mostrar qual é o Deus que tu serve. E na primeira tempestade, a gente viu que os discípulos disseram, que homem é este? Que homem é este? Aí na segunda, Jesus dá a resposta. Eles mesmos responderam. Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Aleluia! Aleluia! E diz que Jesus de longe viu a tempestade, viu o barco, as ondas, o vento contrário. Não pense que Ele não está lhe vendo. Ele está vendo e Ele vai chegar aí. Não importa se tiver que andar por cima das águas. Ele entra no forno. Ele entrou com Mesaque, com Sadraque. E ele andou por cima das águas. Mas ele viu o temor dos seus discípulos. E ele logo falou, não temas, sou eu. Porque o medo nos faz pensar que tudo está perdido. Que tudo acabou. Que não há mais esperança. Mas nesta tarde, eu te digo, há esperança para o teu viver. O mar não vai te afogar. Porque o Senhor garantiu que se tu passar pelas águas, eu estou contigo. E se pelo fogo, Ele não vai te queimar.
nem chama arderá em ti. Aleluia! E os discípulos apavorados, tirando as águas. E Jesus disse, não temas, sou eu. Porque quando ele viu Jesus andando por cima das águas, eles ficaram assustados e disseram, é um fantasma. É um fantasma. Além de tudo, agora uma assombração. Mas Jesus está dizendo, não tem, mas sou eu que estou chegando. Na Maria só. Os críticos textuais dizem que Jesus não andou nas águas. Foi o desespero deles, que na verdade Jesus estava andando pela beira do mar, pela praia. Aí a Bíblia mesmo diz, e Pedro afundou. Como se afunda? Na beira da praia. Jesus andou pelas águas. O eu sou! Aleluia! De maneira terrível. Aí Pedro, eu admiro muito Pedro. Pedro é aquele que mesmo na tempestade, ele sempre procurava desfrutar das bênçãos de Deus. E Pedro não perdeu chance. Disse, Senhor, se és tu. Ele sabia que era o Senhor. Porque na hora que o Senhor disse, vem, ele pulou do barco. Se ele não soubesse que era Jesus, jamais ele ia pular naquele barco. Mas Pedro disse, Senhor, se és tu, manda que eu vá te encontrar. E Jesus lindo, irmão, tempestade, ventos. E Pedro querendo andar por cima das águas. Tu estás na tempestade, mas assim mesmo tu pode andar. Tu pode ver o sobrenatural de Deus. Confia nele. E Jesus disse, vem Pedro. E Pedro pulou do barco. E saiu Pedro andando. Deus vai te fazer andar por cima desta tempestade. Tu vai vencê-la. Porque o Deus que tu adora é poderoso. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E Pedro viu, de repente começou a perceber as tempestades e tirou o foco do Senhor. É um perigo quando a gente tira o foco de Deus. Porque as experiências da vida, ela não é capaz de nos assegurar a vitória. Você pode ser experiente, porque os discípulos eram pescadores, sabiam remar no mar com tempestade, eles tinham como, mas há momentos que não vale de nada. A letra, o dinheiro, os amigos, nada valem. Mas o Deus que te vê das montanhas, Ele vai te fazer valer. Segura nas suas promessas. E Ele te fará andar sobre este mar. E disse que Jesus chegou. E disse, Pedro, quão pequena é a tua fé. Porque às vezes o medo tira
a nossa confiança. Abala a estrutura do nosso ser. Mas o Senhor Jesus, nesta tarde, está te dizendo: não perca a fé. Tenha fé. Não estou longe de você. Mesmo que tu ache que estás sozinha neste barco, o Senhor tem direção. Há um porquê de Deus no teu viver. O vento vai parar. As ondas, elas vão se acalmar. O Senhor falará ao vento. O Senhor fará cessar a fúria. E tu vai sair ileso. Creia nesta tarde que o Deus que protege os seus, o que cuida, Ele vai chegar na hora certa. E naquela tempestade, quem sabe os discípulos não disseram: tá vendo? Não era para a gente ter vindo só. Mas Ele insistiu. Ele quis que a gente sofresse assim. Mas o Senhor está te dizendo hoje: você precisa aprender. Às vezes dói. Para ser extraído um suco, um azeite, é preciso um machucão, o espremer da fruta. E Jesus precisava espremer, porque na primeira tempestade eles ficaram perguntando: quem é este? Quem é este? E Jesus quer te ensinar quem é Ele. Quem é Ele no teu viver? Tu precisa saber quem sou. E às vezes as coisas muito fáceis não é muito bom. E Jesus pega e espreme. É cada espremida que a gente diz: Jesus, como dói. E o Senhor está dizendo: é preciso. Eu preciso te provar. Mas quando Ele prova, Ele chega na hora certa. Não é a lei das forças. E quando eles estavam no desespero, o Eu Sou chegou, acalmou o mar e o vento e voltou a bonança. Vai haver bonança no teu viver. Glorifica o teu Deus e agradece os espremidos. Que é para te fazer um crente melhor, para te dar motivos de glorificação, para tu saber quem é Ele. E Ele vai te ajudar. O mar vai acalmar, o vento vai cessar e tu vai continuar a tua jornada. E tu vai chegar no porto, porque o Senhor te vê do alto da montanha. Ele não vai te deixar sozinho, mas Ele precisava orar. Ele precisava falar com seu Pai. E você às vezes precisa entrar
e falar com o seu, como hoje estamos fazendo. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus.